Estamos aqui para a nossa 10ª aula do curso de Mecânica e Estatística da pós-graduação. Nós introduzimos na aula passada alguns dos processos estocásticos mais simples que existem, provavelmente os mais simples, que são as cadeias de Markov de tempo discreto, tá bom? Então, hoje nós vamos discutir alguns elementos dessa teoria das cadeias de Markov de tempo discreto, vou apelidá-las de CMTDs, tá bom? Então, nós estamos aqui numa sessão do nosso curso que é exatamente sobre essas cadeias de Markov de tempo discreto. Pessoal, o ideal seria vocês consultarem textos sobre isso em livros de processos estocásticos. Mas eu vou lançar alguns termos aqui para a gente, tá? Nós vimos no final da aula passada que a evolução temporal de uma cadeia de Markov, ou seja, um vetor de probabilidades que evolui no tempo, que dá as probabilidades de cada um dos membros, dos elementos do nosso espaço de estados ao longo do tempo, evolui por uma recorrência simples, né? O novo estado, no novo passo temporal, é igual a uma aplicação da matriz de transição da cadeia de Markov vezes o estado do instante anterior, tá bom? Agora, essa matriz de transição estocástica, então, é ela que define toda a dinâmica. Ela é um tipo de operador de evolução temporal, para usar uma linguagem mais próxima do que a gente está acostumado, por exemplo, em mecânica quântica, tá bom? Mas é interessante a gente introduzir mais terminologias. E, de certa forma, é interessante descrevermos graficamente o que é uma matriz de transição. Então, eu esbocei aqui para vocês um hipotético espaço de estados de uma cadeia de Markov com 6 estados. Tá bom? Então, temos aqui estado 1, 2, 3, assim por diante até o estado 6. Tá? Notem, eu vou construir um grafo. Né? Um grafo é um conjunto de nós e arestas. Então, cada um dos estados da minha cadeia de Markov é um nó desse grafo. Tá? Esses nós aqui estão grandões, bolas com números dentro, para a gente poder indexar esses nós. Só que as arestas aqui não são arestas quaisquer. Muitas vezes, em muitos grafos, nós temos arestas não dirigidas. Para que nós representemos aqui o diagrama de estados de uma cadeia de Markov de tempo discreto, nós precisamos ter arestas dirigidas. Então, notem que aqui, em particular, o estado 1, em um certo instante de tempo, evoluirá com certeza, com probabilidade 1, para si mesmo. Tá bom? Quando isso acontecer para qualquer estado de uma cadeia de Markov, nós diremos que nós temos um estado absorvente. Estados absorventes são muito interessantes, embora eles deem uma certa bagunçada na dinâmica típica de uma cadeia de Markov, tá bom? Isso aqui é um tipo de armadilha. Então, por exemplo, vários problemas em física e estatística relacionados à quebra de ergodicidade podem ser relacionados com a existência de estados absorventes. Tá? Notem, nós estamos aqui num contexto muito simples de espaço de estados finito e um estado absorvente. Na verdade, nós podemos ter espaços de estados infinitos. E, particularmente, tem uns problemas físicos bem interessantes quando você tem espaço de estados infinito e com vários estados absorventes. Tá? É um framework de trabalho em física e estatística fora do equilíbrio bem interessante. Mas vamos lá, temos aqui um estado absorvente. Notem, pessoal, se eu sei que eu estou num certo estado, num certo instante, eu sei que eu estarei em algum dos possíveis elementos do meu espaço de estados no instante posterior. Então, a soma de todas as probabilidades de transição que emanam a partir de um certo estado precisa somar 1. Nesse caso, esse estado 1 que eu desenhei aqui emana apenas para si mesmo. Portanto, essa probabilidade é 1. Notem que essa aresta que emana de 1 é completamente diferente dessa aqui, que vai para 1. Olhemos aqui para o estado 2. Eu desenhei aqui dizendo que eu nunca poderei permanecer no próprio estado 2 quando eu der um passo temporal na minha cadeia de Markov. Ou eu vou migrar para o estado 1, ou vou migrar para o estado 3. Então, notem que a gente precisa de uma conservação de probabilidade de possíveis transições, dado que eu estou em 2, a soma das probabilidades de transição para todos os possíveis destinos precisa ser 1. Bom? Então, notem, a gente tem que averiguar, investigar essa normalização com o que emana arestas dirigidas do estado em análise para seus vizinhos.
bom? Então, tivemos 1 emanando de 1, tivemos 1, que é 0,5 mais 0,5 emanando de 2, beleza. O que chega a um certo estado não é importante em termos de normalização, só o que emana. Então, vejamos o próximo estado 3. Aqui eu disse que eu não permanecerei no estado 3 em um único passo temporal. Poderei ir para o estado 2 ou para o estado 4, tá? Com probabilidades normalizadas. Estado 4, cheguei nele, certamente irei para o estado 5, do qual eu irei certamente para o estado 6, do qual eu retornarei certamente ao estado 5. E vocês percebem que a gente vai ter algum tipo de armadilha aqui, tá bom? Então, esse diagrama de estados, com o que está representado em esferográfica azul e em esferográfica preta, com essas probabilidades de transição, é um diagrama de estados de uma cadeia de Markov, com todas as condições e requisitos que nós imaginaríamos. O que eu destaquei aqui com canetas coloridinhas foi uma construção qualitativa diferente, superior, tá bom? Nós sempre poderemos particionar o nosso espaço de estados, tá, de uma forma conveniente por algum critério. Lembra-se que quando a gente fala de partição de um conjunto, sempre é uma união de conjuntos disjuntos. Aqui, no caso, eu chamo esses 4 conjuntos disjuntos de classes de comunicação. Há 4 classes de comunicação nesse exemplo que eu construí. Uma classe que eu vou chamar de C1, porque seu único elemento é 1. Uma próxima eu chamarei de C23, porque são esses os elementos que compõem essa classe. União com a classe 4, união com a classe 5, 6. Certo? Só que eu ainda não disse para vocês o que define uma classe. Nós agregaremos numa mesma classe de equivalência, no sentido matemático, quaisquer estados que se comuniquem mutuamente, mesmo que não seja em um passo. Mesmo em vários passos, quem é alcançável a partir do outro mutuamente. Então, notem, 2 pode alcançar 1, mas 1 não pode alcançar 2. Portanto, certamente 1 e 2 não pertencerão à mesma classe de comunicação. Comunicação é uma via de mão dupla. Tá? No caso de 1, eu não vou para 2. Então, 1 constitui aqui uma classe de comunicação isolada. Todo estado absorvente será uma classe de comunicação isolada. Bom? Notem que 2 e 3 se conectam aqui diretamente. A partir de 2 eu posso acessar 3 e vice-versa. Então, certamente, esses 2 objetos, esses 2 elementos do espaço de estados estão na mesma classe de comunicação. Porém, além do 1 não estar na classe deles, porque o 1 não está na classe de 2, 4 também não está na classe deles. Por quê? Porque, embora 2 alcance 4, sim, pessoal, ó, na verdade por esse lado, né? 2 pode alcançar 4. Eu não disse que o alcance devia ser em um único passo temporal, pode ser em mais. Então, 2 pode alcançar 4, mas 4 não pode alcançar 2 nem 3. Notem que se nós tivéssemos uma aresta de retorno aqui do 4 para o 3, nós diríamos que 4 poderia alcançar 2 também, tá? Mas não é o caso. Então, 4, por si só, também constituirá uma terceira classe de comunicação do tipo singleto, isolado. Por quê? Porque à medida que 4 se comunica com os elementos 5 e 6, esse processo, digamos assim, é irreversível, não há retorno. Então, 5 e 6 também constituem uma classe de comunicação. Tá bom? Notem que nós poderíamos ser criativos aqui nos nossos adjetivos e falarmos também em uma classe absorvente para essa classe 5, 6. Porque uma vez que nós adentremos essa classe, dela nunca sairemos. Notem que da classe não há nenhuma probabilidade de transição para elementos fora dela. Tá bom? Mas normalmente a gente fala em estado absorvente para classes do tipo singleto, um único elemento. Tá? Então eu ilustrei tudo isso aqui, pus aqui a união dos disjuntos, né? E a gente diz, a terminologia é que, por exemplo, 2 e 3 são mutuamente acessíveis, 5 e 6 também, tá? Um diagrama de estados de uma cadeia de Markov de tempo discreto, portanto, é um grafo dirigido, porque as arestas têm direção, e é conexo. Conexo, pessoal,
porque sempre tem alguma aresta ligando qualquer cara a alguma outra parte do grafo. Você não quebra isso em componentes disjuntas, o grafo, né? Se isso existisse, na verdade, na prática, seria como se tivéssemos um espaço de estados reduzido. Diferente, seria uma cadeia mais simples. Bom? Então, essa é uma representação gráfica da nossa matriz de transição. A nossa matriz de transição em cadeias de Markov sempre será denominada uma matriz estocástica. Pessoal, por que a gente está falando de matriz estocástica? Claro que vocês estão se lembrando que T, para mim, é aquela matriz com elementos de transição em um passo de estados I e J. Claro que, sendo probabilidades, esses números todos serão não negativos. Lembrem-se, para a gente poder escrever vetores coluna como sendo os nossos vetores de probabilidade, a gente interpreta T e J como a probabilidade de, em um passo, migrarmos de J para I, tá bom? Então, para um certo, mas arbitrário J do meu espaço de estados, quando eu somo todas as probabilidades de transição em um passo para todos os possíveis destinos I, incluindo o próprio J, isso tem que estar normalizado. É uma distribuição de probabilidade condicional. E tem que estar normalizado. Notem quem seria a matriz. Eu não vou poder deixar tudo na mesma tela, mas notem que essa é a matriz estocástica para essa cadeia de Markov, cuja matriz de transição eu ilustrei ali, né? Cujo diagrama eu representei para vocês. Notem que a soma dos elementos em todas as colunas é 1. É isso que eu estou expressando aqui. E a gente soma nas colunas e não nas linhas, por causa dessa convenção, que isso é probabilidade de transição de J para I em um único passo. Tá bom? Se vocês quisessem escrever de I para J, nós tínhamos que passar a falar em vetores linha o tempo todo, ao invés de vetores coluna. E aí a normalização estaria nas linhas e não mais nas colunas. Tá? Ficou um pouco torto aqui, perdoem-me, embora eu acho que tenha sido da foto. Agora a gente vai aqui para uma etapa em que eu vou colocar muito texto. Eu não vou ler exatamente do jeito que está aí, mas eu vou falar aqui para vocês essencialmente a mesma informação, tá bom? Olha só, nós vimos um exemplo ali em cima em que o nosso espaço de estados foi decomposto, né, foi particionado na união de 4 classes de comunicação disjuntas. Tá bom. Então, em certo sentido, a nossa matriz seria redutível. Certo sentido, porque parece só um jogo de palavras. Agora não, agora vem uma definição. Uma matriz estocástica T, ela é irredutível. Pessoal, notem, matriz estocástica vai ser qualquer matriz com esses critérios aqui, tal. Elementos não negativos, soma nas colunas dando 1. Toda matriz estocástica é a matriz de transição de alguma cadeia de Markov. Então, vamos lá, desculpa. Uma matriz estocástica será irredutível se, para qualquer parzinho de origem e destino que a gente escolha no nosso espaço de estados, vai existir um tempo que depende da origem e do destino que nós pegamos, tal que, para eu ir daquela origem para aquele destino, mesmo que isso exija passos temporais, a probabilidade é não nula. Ou seja, se há comunicação, se um estado é acessível a partir do outro. Pessoal, existir algum instante, alguma quantidade de passos que permita que haja uma probabilidade não nula de transição do J para o I, do estado J para o estado I, quer dizer que quer dizer que I é acessível a partir de J. Tá? Se J também for acessível a partir de I, nós diremos que nós teremos comunicação entre os estados e J e eles pertencerão à mesma classe de comunicação. Então, olha o que a gente está dizendo aqui, que uma matriz vai ser irredutível se para qualquer parzinho I e J tiver uma quantidade de passos na minha cadeia de Markov em que eu conecte esses dois estados. Isso tem que valer para qualquer par. Ou seja, qualquer estado pode chegar a qualquer outro estado numa quantidade de passos própria dessa origem e desse destino escolhidos, tá bom? Então, isso é absolutamente equivalente a dizer que há apenas uma classe de comunicação.
e não 4, por exemplo, né? Como na construção que eu fiz na página anterior. Tá? Uma partição tem que ser de objetos disjuntos. Aquelas classes de comunicação não são arbitrárias, tá? Então, pode ser que eu tenha apenas uma classe de comunicação. Eu não consiga quebrar a minha cadeia, e, portanto, ela seria irredutível. Então, só para ficar bem claro, o que eu estou chamando aqui de TK e J é probabilidade de eu transicionar de J para I após a passagem de um certo tempo. Tem que existir um tempo em que eu transite de J para I. Tá? Vamos lá. Pessoal, eu vou chamar de lambda T o espectro de uma matriz T. É o conjunto dos seus autovalores. Tá? E eu vou escrever as minhas equações de autovalores e autovetores com aquela notação inspirada da quântica. Mas não se preocupem com isso. Isso aqui é um vetor coluna, tá bom? Então, aqui é uma equação típica de autovalores e autovetores. Tá? Temos a nossa matriz T atuando num certo vetor. Se isso for igual a um múltiplo potencialmente complexo do mesmo vetor, tá? Nós vamos dizer que esse cara é um autovalor. Imagine qual é o conjunto de todos os autovalores dessa matriz T. Nós vamos chamar isso de espectro, tá bom? E essa indexação aqui no meu espectro, lambda 1, lambda 2, eu vou imaginar, por consistência com o que eu vou fazer depois, que ele é ordenado da seguinte forma. Eu listo os autovalores de maior módulo no começo, com os menores índices. Então, o módulo decresce daqui para cá. Isso que eu estou expressando ali. Tá bom. Agora nós sabemos o que são matrizes irredutíveis e sabemos o que é espectro. Tá bom. Olha só. Tem um teorema que eu não vou poder demonstrar para vocês, depois eu vou mencionar qual é a referência boa. Se eu tenho uma matriz estocástica, pessoal, um dos meus primeiros autovalores, e eu vou escolher que seja o primeiro, é 1. Tá? Ou seja, se eu realmente estou ordenando esses caras de acordo com o módulo, a matriz estocástica, o fato daquela soma dos elementos em cada coluna dar 1, impõe que o maior módulo possível que pode aparecer com um alto valor seja 1. E isso, nos complexos, estaria distribuído ao longo do círculo unitário. Mas não, eu pego ali um cara com parte imaginária nula, é o cara real. Um desses autovalores é exatamente 1. E, além disso, as componentes do autovetor correspondente, componentes desse cara aqui, são não negativas. Isso tem cheiro de probabilidade. Vamos ilustrar melhor o que a gente tem aqui até agora, tá bom? Eu estou dizendo para vocês que se eu tiver uma matriz estocástica, os seus autovalores são distribuídos certamente como esses xizinhos em rosa aqui. Faltou eu marcar aqui que o círculo era 1. Perdoem a péssima qualidade do desenho do círculo unitário no plano complexo. Mas aqui eu estaria posicionando autovalores, no plano complexo. Os autovalores são complexos, mesmo que você esteja um espaço vetorial no corpo dos reais, certo, pessoal? Então, o que eu estou dizendo é, vão ter caras de módulo menor do que 1, porque eu sei que um dos primeirões é 1. Pode ser que haja outros autovalores complexos de módulo unitário, como este e este. Mas fora do círculo unitário, não tem ninguém se a minha matriz T for estocástica. Tá? Como eu disse, eu vou passar as referências de onde vocês podem encontrar demonstrações desses fatos. São fatos de álgebra linear, tá bom? Qual é a relevância disso? Pessoal, olha só. Eu estou recuperando aqui uma das equações do final da aula passada, que é a recorrência que nos dá a evolução temporal da nossa cadeia de Markov. Certo? O vetor de probabilidade num certo instante é dado a partir do vetor do instante anterior, multiplicado aqui à esquerda pela matriz de transição. Olha só o que acontece. Nós esperaríamos que, se existisse um estado estacionário, se a nossa distribuição de probabilidade parasse de evoluir no tempo e convergisse para uma constante, ora, essa equação aqui não deixaria de ser válida. Então, nós deveríamos ter uma equação do tipo vetor constante igual a t, a nossa matriz de transição, vezes o mesmo vetor constante. Isso é uma existência de um ponto fixo. Eu vou chamar esse vetor constante de π asterisco. Então, portanto, se existir um estado estacionário, ele será tal que esse cara não muda mais e vira o π asterisco,
e ele será igual a T vezes o mesmo π asterisco. Esse π asterisco, pessoal, vai ser o π de infinito. Coloca um limite aí, né? E quando a gente olha para essa equação e percebe que teria um escalar 1 aqui, nós percebemos que se realmente existe um alto valor 1 da nossa matriz estocástica T, existe estado estacionário. Existirá estado estacionário. Note que não é toda a cadeia de Markov que admite estado estacionário. Olha o que eu disse aqui. Peraí. Não, aqui eu não preciso da irredutibilidade, não. Desculpem, falei uma besteira. Existe estado estacionário, sempre, tá bom? Eu ainda não usei, foi a irredutibilidade. Agora eu vou fazer a minha afirmação usando a irredutibilidade ou não. Se a minha matriz de transição, né, é uma matriz estocástica, mas se ela for também irredutível, composta por uma única classe, aquele meu alto valor será não degenerado. Ah, como assim, professor? Você não tinha feito um desenho em que ele estava aqui? Pessoal, tem um detalhe a mais aqui. Eu podia ter multiplicidade desse alto valor. Além de eu ter a possibilidade de outros alto-valores de módulo 1, podia ser que esse cara surgisse na equação característica dos alto-valores com uma multiplicidade maior do que 1. Tá? Então, existe estado estacionário. Agora, ter mais de um alto valor aqui, 1, ou dizer que o alto valor 1 tem multiplicidade, podia ser um problema. Agora, quando nós dizemos que a nossa matriz de transição estocástica também é irredutível, o lambda igual a 1 será não degenerado. Tá bom? E, além disso, as componentes do autovetor correspondente não são apenas não negativas, elas tornar-se-ão estritamente positivas. Então, nesse sentido, a solução estacionária é única, porque agora eu só tenho um alto valor 1 de multiplicidade 1. Tá? Embora questões sobre eu poder chegar nessa solução estacionária ainda nos incomodem. Bom, notem que nós ainda poderíamos ter autovalores complexos no círculo unitário. É isso que eu estou dizendo aqui, ó. Não é porque eu adotei a irredutibilidade que eu me livrei de caras de módulo 1, mas com parte imaginária não nula. Por exemplo, algumas matrizes cíclicas, eu não vou definir aqui, mas vocês lembram daqueles 5 e 6 no diagrama da primeira página? Em que a gente ficava preso lá? Tem a ver com aquilo, tá? Então, isso aqui poderia aparecer, tá? E isso é indesejável. Aquele diagrama da primeira página não é um cara típico do cenário que a gente vai querer trabalhar. A gente vai precisar exigir mais condições, e essa condição eu vou chamar de regularidade aqui agora. A nossa matriz será regular, se ela for estocástica, irredutível e aperiódica. Aperiódica é você impedir que você possa ficar preso em ciclos do seu espaço de estados. Vocês vão dizer, ué, se ela é irredutível, é uma classe de comunicação só. Como é que eu poderia ficar preso? Pessoal, por exemplo, você poderia ter uma única classe, toda ela cíclica, tá? Na verdade, a gente vai exigir uma aperiodicidade. Essa aqui é uma exigência que não é uma condição necessária, mas ela será uma condição suficiente. A gente está usando aqui uma bazucona para garantir que a gente mata a mosca, embora eu pudesse matar uma mosca maior do que uma bazuca. Tá? Então, é uma condição suficiente. A gente vai dizer que se nós tivermos uma matriz de transição regular, é porque ela é estocástica, irredutível e aperiódica. Pessoal, sabe o que quer dizer aperiódica? Quer dizer que em um único tempo de uma potência aqui da nossa matriz de transição, todos os elementos IJ são estritamente positivos em um único tempo. Contrastem isso com o que a gente estava exigindo para irredutibilidade. Lá era um tempo para cada parzinho IJ. Aqui não, aqui é o mesmo tempo para todos os IJs. Bom, vamos lá. Isso tem a ver com a nossa história. Nós queremos saber em que condições nós podemos fazer algumas contas, sabendo que nós não teremos problemas para calcularmos a evolução temporal da nossa cadeia de Markov.
Se nós tivermos uma matriz de transição regular, nesse sentido acima, com espectro não degenerado, nós vamos ser capazes de construir uma decomposição espectral desse nosso operador de evolução temporal, essa nossa matriz estocástica, essa nossa matriz de transição. E, além disso, a regularidade garante que aqueles outros camaradas de módulo 1 no círculo unitário, aqueles outros autovalores, somem. Ou seja, eu vou ter garantia que o módulo de que todos os outros autovalores serão estritamente menores do que 1, fora aquele autovalor magicão que é igual a 1 real, tá bom? Tudo isso que eu estou falando, esses resultados, eles são descritos, pessoal, num contexto riquíssimo chamado teoria de Perron-Frobenius da álgebra linear. Então, livros legais, assim, bons de álgebra linear, mais aplicados. Tá? Então, não são os primeiros livros que você veria num curso para física ou engenharia, e também não são os livros de álgebra linear que você veria para matemática mais pura e mais abstrata. Isso aqui é um tema mais para matemática aplicada. Mas a teoria de Perron-Frobenius estabelecendo uma série de condições em que você tenha boas propriedades das suas matrizes, ou, num sentido mais amplo, representações matriciais de operadores, tá bom? Então, por exemplo, existe um livro de um autor chamado Meyer, com Y, que é Matrix Analysis and Applied Linear Algebra. Ele é um livro que discute muito bem isso aqui, tá bom? O livro de álgebra linear do Poole, autor chamado Poole, P-O-O-L-E, também discute elementos da teoria de Perron-Frobenius. Pessoal, teoria de cadeias de Markov de tempo discreto, como envolve vários aspectos de álgebra linear, é discutido. Aplicações de cadeias de Markov de tempo discreto são encontradas em livros de álgebra linear aplicada. Além de livros de processos estocásticos, claro. Mas a parte de álgebra linear é até melhor nos livros de álgebra linear, naturalmente. Tá? Então, agora eu vou imaginar o seguinte, que eu tenho essas condições, que eu tenho uma T regular, bem comportada, serei um pouco impreciso aqui agora, mas eu só quero destacar que essas matrizes, mesmo sendo regulares, não costumam ser simétricas, tá, pessoal? Então, se elas não são simétricas, a gente não pode confiar que a gente vai conseguir diagonalizá-las com as técnicas usuais, tá? As mais simples que a gente aprende. Em particular, nós vamos precisar parar de falar em autovetores pura e simplesmente e distinguir o conjunto dos autovetores à direita e o conjunto dos autovetores à esquerda. Quando nós temos matrizes simétricas, ou mesmo num contexto de mecânica quântica, autoadjuntas, nós sabemos que o Bra é o dagger do Ket, certo? Você transpõe e conjuga. Se fosse um caso real, você só transporia. Isso não é mais verdade quando a T não é simétrica. Então, aqui, em geral, nós vamos dizer que nós vamos ter autovetores, como esse aqui, psi, um vetor coluna, associado a um certo autovalor lambda i. Está aqui uma equação de autovetores, de autovalores e autovetores à direita, mas nós teremos equações também de autovalores e autovetores à esquerda. Vocês podem interpretar esses objetos aqui como matrizes linha, atuando pela esquerda na matriz de transição. O que é notável é que todo autovalor que você obtiver buscando os autovetores à direita é o mesmo conjunto de autovalores que você obtém quando vai buscar os autovetores à esquerda. Tá? Então, para o mesmo autovalor, a gente vai falar em termos associados a esse camarada lambda i, um autovetor à direita, psi, e um autovetor à esquerda, φ. Ah, professor, se é só para distinguir direita e esquerda, por que você não usou Ket e Bra? Pessoal, eu fiz questão de mudar o símbolo para dizer que as componentes dessa linha não são as mesmas componentes desse vetor coluna. Porque, mesmo sendo regular, uma matriz de transição não será simétrica. Isso aqui é necessário. Tá? Então, eu destaco isso aqui, ó. A matriz linha não é a transposta da coluna, mesmo que seja associada ao mesmo alto valor. Bom? Tá bom. Uau! Acho que a maioria de vocês nunca deve ter ouvido falar em você ter que distinguir autovetores à direita e à esquerda. Né? Eu mesmo, a primeira vez que eu vi isso na vida foi quando eu estudei cadeias de Markov.
alguns poucos aninhos atrás. Então vamos lá, vamos destacar algumas propriedades que a teoria de Perron-Frobenius e teorias de decomposição espectral em álgebra linear permitem-nos admitir, tá bom? Aqui eu vou apresentar resultados, pessoal, não vou demonstrar. Se I for diferente de J, um autovetor à esquerda multiplicando um autovetor à direita correspondente a altos valores distintos, esses caras são ortogonais. Então, imaginem que aqui você tem uma matriz linha multiplicando um vetor, uma matriz coluna, vetor linha, vetor coluna. Isso é um escalar e isso é zero. Isso eu posso demonstrar. Vejamos. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Estão vendo essa equação aqui? Imagina que o índice aqui é J, ao invés de I. Porque eu vou querer multiplicá-la pela esquerda, pelo vetor linha, pelo BRA, φ. Então, mudou a letra I para J. Olha aqui, ó. T, psi J, lambda J, psi J. Só que multiplica pela esquerda por φ. Essa segunda equação, ela já está de um jeito legalzinho. Aqui eu não preciso mudar o índice. Mas multiplica pela direita, pelo ket, pelo vetor coluna, psi J. Aqui, vem para cá. É a mesma coisa aqui. Vem para cá. Bom? Aquelas duas equações acima desse destaque em verde resultam nesse sisteminha de equações. Olha o que está acontecendo aqui. Esse cara é igual a esse, e esses caras aqui são muito parecidos. Mas lambda I e lambda J são índices distintos. Subtraia uma da outra, vocês vão concluir, tá? Que lambda I menos lambda J, multiplicando esse pareamento de um vetor linha com um vetor coluna, resulta em zero. Se tivermos autovalores distintos, a única forma desse produto de dois escalares dar zero será se isso aqui for zero. Então vem a afirmação. Tá bom? Nós agora podemos escolher fazer com que esse vetor linha vezes o vetor coluna associado ao mesmo autovalor seja 1. Pessoal, isso é uma escolha. Qualquer múltiplo de um autovetor é um autovetor também, tá? Isso aqui é arbitrário, mas nós vamos escolher fazer isso. Tá? Então, combinando o fato, a ortogonalidade que nós vimos acima. Tem gente que chama aquilo de biortogonalidade, tá? Porque você não está fazendo ortogonalidade dos vetores de um espaço com os outros membros, os outros vetores do mesmo espaço. Você está pegando os caras do outro espaço. Então, alguns autores chamam isso de biortogonalidade. Então, combinando aquela biortogonalidade com essa escolha arbitrária, nós chegamos numa relação familiar para a gente, tá bom? A gente chamaria aqui de ortonormalidade. Só repito, esse aqui, esse BRA, não é o transposto de um ket, tá bom? Diretamente. Parece muito ortonormalidade, mas não é. Além disso, nós vamos estar imaginando que com nossas matrizes regulares, tá bom? Tudo que irredutível, aperiódica, vira regular, tá? A gente vai ter uma base completa de autovetores. Então, um vetor x qualquer, ele vai ser uma combinação linear dos membros da base, com escalares quaisquer aqui. Ora, se nós multiplicarmos esse vetor coluna pela esquerda com o vetor linha φi, nós vamos ter aqui um tipo de amplitude φx, é o que vocês veem aqui, e pela biortogonalidade nós vamos ver que esse coeficiente αi é dado por essa expressão. Retornemos esse cara para cá, notando que agora eu preciso usar o índice J. Então, qualquer vetor x será soma em J de φjx, está aqui, eu repito que é αj, vezes psi j. Ora, formalmente, a notação de BRA e ket é sensacional por causa disso, ela facilita muito nós trabalharmos com essas operações. Na verdade, nós podemos mostrar, com uma matemática rigorosa,
que, na verdade, nós podemos, ao invés de estarmos vendo pura e simplesmente aqui escalares vezes um vetor, nós podemos interpretar isso como a ação de um certo operador sobre um vetor. Operador sobre um vetor dá um vetor. Esse vetor que está aqui expresso como uma combinação linear. E, formalmente, nós podemos identificar esse camarada, então, como uma identidade. Tá? Cada um desses elementos, pessoal, é um projetor num subespaço. Na verdade, num eigen-subspace, um subespaço próprio, um subespaço invariante associado a cada alto valor. Tá bom? Então, uma soma de projetores e somando as projeções em todas as possíveis eigendirections, direções próprias, nós temos a identidade. Bom, novamente, isso aqui é muito parecido com quântica. Muitas vezes a gente vê essas construções em mecânica quântica pela primeira vez. Tá? Uau! Então nós temos uma biortogonalidade e temos uma relação de completeza, né? Bases e identidades. Então, para que isso serve? A gente vai fazer o seguinte. Peguemos nossa matriz estocástica bem comportada, tá? Regular, que admite essa decomposição espectral, espectro não degenerado. Essa matriz é ela vezes a identidade. Ora, só que a identidade é essa soma de projetores. Só que essa é uma operação linear. A matriz vezes essa soma de matrizes, que resulta na matriz de identidade, por linearidade, T pode entrar e atuar nesse psi-J. Tá? Isso é uma matriz vezes um vetor coluna. Ora, mas essa construção é exatamente parte de uma das nossas equações de autovalores e autovetores. Nós sabemos que quando nós temos a matriz de transição atuando em um dos seus autovetores à direita, nós vemos um múltiplo daquele autovetor, porque ele é um autovetor à direita. Tá bom? Então, olha só o que apareceu. Qualquer matriz de transição estocástica bem comportada, regular, tá? Sentindo que o mundo é bonito, pode ser expressa como uma soma de projetores escalados, escalados com algo característico do T. Esses escalares aqui que deformam os projetores são típicos de T, tá bom? Então, desde que você dê uma escala nos seus projetores típica de T, você pode recompor. Para que isso serve? Vocês devem se lembrar que nós tínhamos que atacar o desafio de acharmos uma potência qualquer da matriz de transição. E isso podia se tornar um problema não trivial. A gente não tem técnicas analíticas necessariamente à nossa disposição. Na verdade, nós já estamos aqui assumindo que tudo é muito bem comportado, certo? Olha só. Quem seria a segunda potência de T? De uma matriz regular T? Ora, T vezes T. Iteramos essa expressão com ela própria, tomando cuidado de tratarmos os índices apropriadamente. Então, vamos usar o índice I para uma das manifestações aqui, das realizações de T, e J para outra. Então, teremos um somatório duplo, lambda I, lambda J, e uma concatenação desses projetores, projetor PI, projetor PJ. Só que eles concatenados formam um escalar aqui, onde nós podemos explorar a biortogonalidade, tá? Nossa delta de Kronecker é um filtro discreto que vai matar um dos dois somatórios discretos, para que nós cheguemos em um único somatório. Ora, I precisa ser igual a J. I, J, vira só J. I igual a J, quadrado, vira um único somatório. Bom? Delta de Kronecker filtrou o segundo somatório. Uau! A segunda potência de T será uma soma de projetores deformados, mas com fatores de escala que são o quadrado dos fatores de deformação que nós tínhamos antes. Se vocês fizerem essa mesma construção para uma terceira potência, dizendo que T ao cubo é T ao quadrado vezes T, vocês vão ver uma filtragem em delta dessa forma, analogamente, não é difícil concluir que uma potência arbitrária de T é determinada pelos seus projetores, que são formados pelos autovetores à direita de T e à esquerda de T. Pessoal, notem, isso aqui é uma matriz.
Isso aqui seria, sei lá, R por 1, 1 por R, porque é linha. Isso aqui não é linha vezes coluna, que daria um escalar. Isso aqui é coluna vezes linha. Tá bom? Então, nós estamos somando matrizes com fatores de escala aqui, ó, característicos da matriz T, porque são os seus autovalores, só que também característicos da potência que a gente está considerando, no caso, um tempo T. Uau! Se nós temos um tempo T, nós temos tudo, porque nós podemos pura e simplesmente aplicar esse operador integrado de evolução temporal num tempo global T, no nosso π0, e isso vai nos evoluir para qualquer π de t. Tá bom? Eu só vou destacar aqui um resultado particularmente interessante. Nós sabemos que o primeiro alto valor, lembra que eu começo pelos de maiores modos, é 1. Uau! Então esse primeiro fator é estático, ele não depende do tempo. Ele não depende do tempo. Somando em todos os outros, nós vemos um comportamento como esse aqui. Ó. É a mesma expressão de cima, só excluindo o primeiro. Mas sabe o que acontece? Para uma matriz regular, que é o cenário que a gente está trabalhando, isso aqui tende a zero. Sabe por quê? Eu acho que eu não dei o devido destaque. Deixa eu voltar para a página anterior. A teoria de Perron-Frobenius nos permite... na verdade, eu vou voltar 2 páginas. Desculpem-me. De qualquer forma, eu teria que voltar aqui pela relevância desse resultado. Se você tiver uma matriz de transição regular com espectro não degenerado, a teoria de Perron-Frobenius permite dizer que nós não temos aqueles outros autovalores possivelmente dispersos no círculo unitário, na fronteira do círculo unitário. Eles necessariamente estarão no interior do círculo unitário. Ou seja, quando nós temos esse cenário aqui, esse céu de brigadeiro, T regular com espectro não degenerado, só quem tem módulo 1 é o primeiro autovalor, que é o cara que sempre existe, que é 1. Deixa eu voltar lá para a minha última página. Isso quer dizer que se nós temos aqui potências tão grandes quanto nós queiramos, à medida que o tempo evolui, de objetos de módulo menor do que 1, mesmo que sejam complexos, tudo isso aqui tende a zero. Pessoal, essa aqui é a solução estacionária, essencialmente. Isso aqui, essencialmente, é a solução estacionária. Ah, calma, isso aqui não é um vetor, professor. É verdade, isso aqui não é um vetor, isso aqui é um projetor, mas é o único projetor relevante. Lembre-se que para a gente evoluir realmente um estado inicial, nós vamos ter que pegar essa potência e multiplicá-la pelo vetor π de zero aqui à sua direita. Então, vamos pegar isso e multiplicar por π de zero, tá bom? Sabe o que vai acontecer? Quando você pegar o π de zero aqui e multiplicar, vai aparecer um 1 aqui, vocês vão verificar isso no exercício, e o psi1, pessoal, esse psi1 na direita, ele é o meu π estrela, ele é o meu π de infinito. E eu já sabia disso, porque ele é o meu autovetor. A direita, com alto valor 1. Se eu tinha um estado estacionário, não era isso que tinha que acontecer? Então, esse psi1, ele será o π estrela, π de infinito. Tá? Fiz toda essa construção para vocês. Vou deixar aqui um pequeno desafio. Desafio porque vocês têm que olhar essa coisa abstrata e tentar entender como efetuar essa construção abstrata num caso concreto. Eu dou para vocês aqui uma matriz de transição 2 por 2, pequenininha, só 2 autovalores, dá para fazer as contas. Tá? Notem que é uma matriz estocástica. Claro que eu estou imaginando que esse B está entre 0 e 1, tá, pessoal? Para que a gente não tenha negativos aqui. A mesma coisa, o Q também está entre 0 e 1. Tá? Então, imagine que B e Q têm valores que não te deem problemas. E, a partir de um π0 qualquer, eu quero que vocês determinem para mim quem é o π de T. Tá bom? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que achar T minúsculo ésima potência desse T. Para vocês acharem isso, isso que está aqui, ó. Vocês vão ter que achar todos os autovetores à direita, todos os autovetores à esquerda e, claro, todo o espectro dos autovalores. E construir isso aqui. Bom? Esse é o fim da nossa aula, nesse exercício. Só peço que vocês aguardem, eu interrompo a gravação.